capítulo 21. Vou ler apenas um versículo nesse momento. Eu esqueci o nome do jovem Kingdom, Josimar. Deus abençoe Josimar. Amém? Alguém pode dar uma carona na palavra de Deus, um jovem, e Diego, dá uma carona. Pode ser no teu smartphone, não tem problema. Pega uma carona aí na santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Versículo 28, esse momento é um momento muito especial. Capítulo 21 do livro de Lucas, Dr. Lucas, que escreveu aos gregos, uma linguagem erudita até. Todos acharam bem? Vamos ler a partir do versículo 25, quando fala do sermão profético sobre a volta do Filho do Homem. Vamos estar falando nessa noite sobre de que hoje estamos mais perto do que nunca estivemos. Amém? Diga comigo, hoje eu estou mais perto do que jamais estive. Amém? Você vai compreender quando você ler essa palavra. Diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e pelas ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas. Versículo 26, expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem. Diga glória a Deus. Diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos ler juntos o versículo 28. Eu vou ler e você repete. Diga comigo. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Porque a vossa redenção está próxima. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Amém? Podemos nos assentar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A Bíblia diz que a nossa pequena e leve tribulação não se compara com a glória que há de vir. Amém? Veremos grandes coisas, já temos visto grandes coisas, mas o Senhor se manifestará no momento certo. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. O Senhor se manifestará ao mundo e muitos ficarão aterrorizados pela grande tribulação que sobrevirá ao mundo após, lógico, após o arrebatamento. Hoje nós já vivemos o princípio das dores, e aqui fala de alguns sinais que nós já vemos, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Vemos angústias nas nações, pessoas em perplexidade, os bramidos dos mares, das suas ondas, homens desmaiando de terror, de expectação. Mas não se compara com a grande tribulação que ainda há de vir ao mundo. Mas o versículo 28, versículo 27 diz que é uma promessa. Diga amém, igreja? Diga essa promessa para mim. Então todos veremos vir o Filho do Homem numa nuvem e com poder e grande glória. Aleluia. E a igreja será arrebatada, levada, assenta aos céus. Amém. Para vivermos na presença do Pai pelos séculos dos séculos, adorando junto com os anjos, contemplando a sua beleza, a beleza da sua santidade, vendo cara a cara. Amém. Vendo, aleluia, contemplando a sua glória. Diga glória a Deus por isso. Quantos querem isso? Amém. Louvado seja. Parece que ninguém quer isso. Quantos querem isso? Digam glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Aleluia. E aqui fala no versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, aqui o versículo dá-nos o que devemos fazer, dá-nos uma direção. Olhai para cima. Quando nós hoje nos lembramos e olhamos para os jornais, para a televisão, para as manchetes dos jornais, quando nós vemos as notícias, nós vemos que as coisas não são boas. Nós vemos que
Há muitos ataques de todos os lados, não somente ataques terroristas, mas nós vemos peste, nós vemos aí um desequilíbrio total na natureza, nós vemos aí catástrofes, nós vemos aí terremotos, nós vemos tsunamis, nós vemos homens guerreando contra homens, pais contra filhos, filhos contra pais, enfim, nós vemos um mundo completamente desorientado, sem direção, sem rumo, como um navio à deriva. Mas para a glória do Senhor, nós estamos seguros, estamos com Jesus no nosso barco, amém? Sabemos em quem nós temos crido, sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o fim, amém, igreja? Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos uma direção. Me faz lembrar de uma ilustração de uma criança no fundo, no porão do barco, uma grande tempestade acontecendo do lado de fora, e aquela criança brincando no porão do barco, e chegaram para aquela criança todos apavorados, e perguntaram para aquela criança: por que você brinca? Está todo mundo apavorado, as ondas estão batendo contra o barco ele está quase indo a pique, e você está brincando. E ele disse assim: não tem problema, porque quem está no controle desse barco é o meu pai está no controle, então eu estou tranquilo, eu sei que Ele vai me levar a um porto seguro. Querido, eu quero te dizer que se Jesus estiver no controle do teu barco, por maiores que sejam as ondas, os ventos do mar, amém, nada poderá te levar a pique, nada poderá te sucumbir, porque Ele está na direção. Ele te levará aos lugares de descanso, aos campos verdejantes, amém, igreja? Amém? Ele te levará a um porto seguro, amém? Nada poderá te fazer mal, nada te impedirá, porque Jesus é o teu Senhor. Basta que você esteja com a sua vida em suas mãos. Tudo depende de que em mãos você tem colocado todas as coisas. Não confiamos no nosso arco nem na nossa espada, mas nós confiamos no Senhor, amém? Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos no nome do Senhor, amém? Quantos se gloriam no nome do Senhor aqui? Levanta a mão para o céu, amém? Aleluia. Então nós vemos aqui que diante dessa situação, vemos nesse texto aqui alguns ensinamentos. Muitos até nem gostam de ouvir uma palavra como esta, falando do arrebatamento, falando da vinda de Jesus. Muitas pessoas, elas ficam apavoradas, preocupadas com o que nos sucederá amanhã. Semana passada nós trouxemos uma mensagem falando exatamente o que nos sucederá amanhã, o que nos acontecerá amanhã. Então não precisamos ficar preocupados com aquilo que nos há de acontecer, amém? Se estamos nas mãos do Senhor, nós estamos seguros e estamos guardados, amém? Não estamos aqui falando, apregoando sobre uma igreja ou sobre uma doutrina, estamos apregoando sobre o Evangelho, amém? O Evangelho genuíno, a palavra de Deus, aleluia, amém, igreja? E aqui fala-se claramente que estas coisas hão de acontecer. As pessoas ficam aterrorizadas, as pessoas ficam preocupadas, mas quando diz aqui, ao começarem a acontecer essas coisas, quando essas coisas começarem a acontecer, aleluia, diga comigo, quando essas coisas começarem a acontecer. Há começo para todas as coisas, tudo tem um começo, tudo tem um fim. Só Deus não tem começo nem fim. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele se autocriou, se autofez, e Ele jamais terá fim. Ele diz: eu sou o princípio e o fim, porque Ele não tem dias, Ele durará, viverá para a eternidade, assim como Ele quer que nós estejamos com Ele, permanecemos com Ele também para a eternidade. Por isso nós estamos hoje aqui, amém? Se nós estamos aqui é porque nós estamos nos preparando, recebendo um pouco mais do Senhor, para que nós possamos alcançar e viver nessa eternidade, adorar a Deus, glorificar a Deus, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A coroa da vida é uma eternidade, o galardão é a eternidade, amém? A glória de Deus aqui, ao começarem essas coisas acontecerem, diz: olhai para o alto. Quero dizer, em primeiro lugar, que Deus faz e tem coisas novas para fazer acontecer na tua vida, amém? Eu quero declarar uma palavra de vitória essa noite, que Deus tem coisas novas para acontecerem na tua vida. Está chegando o final do ano, eu sei, talvez não tenha acontecido algumas coisas, mas eu tenho certeza que de agora até o dia 31 de dezembro, Deus pode fazer coisas grandes e tremendas na tua vida acontecerem, aleluia. Basta que você confie e coloque nas suas mãos, amém? Amém? Tudo vai depender de em que mãos estejam todas as coisas, amém? Quando Sansão, ele pegou uma queixada de burro
nas minhas mãos seria apenas uma queixada de burro, mas quando ele pegou aquela queixada de burro, significou a morte de muitos filisteus. Amém, igreja? Amém? Diga glória a Deus por isso. Amém? Quando Davi pegou aquela funda e atirou uma pedra na testa de Golias, na minha e na tua mão poderia ser apenas um brinquedo de uma criança, mas nas mãos de Davi significa a morte de Golias. Amém, igreja? Tudo depende em que mãos estejam todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. Amém? Jesus Cristo, ele pegou 5 pães e 3 peixinhos. Para nós era apenas um lanche, mas nas mãos de Jesus Cristo ele alimentou uma multidão e ainda sobraram cestos de pão e de peixe. Diga glória a Deus por isso. Porque tudo depende de em que mãos estejam todas as coisas. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Tudo vai depender. Quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, amém, você tem a certeza que algo vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós vemos aqui alguns cravos nas nossas mãos, nós podemos fazer uma pequena obra de carpintaria com alguns pregos, alguns cravos, mas aqueles cravos nas mãos de Jesus, aleluia, tudo depende em que mãos estejam todas as coisas. Aqueles cravos na mão de Jesus significa a salvação de toda a humanidade. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor se você tiver realmente um avivamento na tua vida. Nas mãos de Jesus tudo depende de todas as coisas, de que mãos estejam todas as coisas. Diga graças a Deus, que bom que eu estou nas tuas mãos. Tenho certeza de que algo vai acontecer, amém? Tenho certeza de que algo Deus vai fazer na tua vida durante esses dias. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Uma palavra profética para você. Coisas grandes e tremendas Deus tem preparadas para você. Talvez Deus já tenha te surpreendido com coisas grandes esse ano, mas Ele ainda vai te surpreender muito mais. Diga muito mais, porque aquilo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, amém? Aquilo que ele fez até aqui não se compara com aquilo que há de vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, amém? Coisas grandes virão, é de glória em glória, de poder em poder, amém? A verdadeira justa como a luz da aurora que vai brilhando, vai brilhando. Não fique preocupado ou preocupada com as circunstâncias que você vê. Não olhe um ponto negro no meio de um quadro. Não olhe, porque as pessoas às vezes têm a mania, vamos dizer assim, de ver as coisas negativas. Se você olhar um quadro todo branco e um ponto negro no meio do quadro, perguntar para a pessoa o que você está vendo nesse quadro, a pessoa, a primeira coisa que vai ver vai se dizer o quê? Eu vejo um ponto negro. As pessoas vão, a primeira coisa vão dizer, não, eu vejo um ponto negro. Não veja um ponto negro, veja que há uma realidade clara em toda a volta, amém? Talvez você esteja focando no teu problema, na tua dificuldade. Não olhe, não foque no teu problema, na dificuldade que tem se levantado contra a tua vida, ou na crise financeira do país, ou nos problemas do governo. Não olhe para isso, olhe para o que Cristo tem preparado para você. Olhe para as promessas de Deus, olhe para a glória de Deus, contemple, olhe para o céu. Quando Deus disse a Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, está dizendo, olha o que eu tenho preparado para ti, se compara aquilo que está nos céus, aquilo que eu tenho preparado para você. Conta as estrelas, assim será a tua descendência. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Agora nós temos a mania de olhar para baixo. Aqueles que olham para baixo vão viver como galinhas. Nós não somos galinhas, nós somos águias. Olha para o teu irmão e diga, você é águia. Amém? Você não é galinha, galinha olha para baixo. Vai olhando apenas o que está no chão. Amém? Vai ciscando, vai comendo das migalhas. Amém? Nós não, nós somos águias. Nós olhamos por cima, olhamos para o alto, damos voos altaneiros. Aleluia. Nos renovamos com as águas. Amém? Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam as forças como as águias. Amém? Amém? Caminham e não se fadigam. Aleluia. Nós somos águias. Olha para o teu irmão e diga, você é águia, você não é galinha. Amém? Você é águia. Não fique com pensamento, amém, com visão de galinha ou de gafanhoto. Não, você é águia. Aleluia. Deus tem coisas grandes e tremendas. Deus tem coisas novas para você. Ao começarem essas coisas, diz aqui, ao começarem estas coisas a acontecer, o que diz logo depois? Olhai para cima. Em algumas Bíblias diz, na nossa versão também diz, exultai. Exultai. Exultar significa regozijar-se. Exultar significa grande júbilo, grande alegria. Amém? Exultai, alegrai-vos, não vos preocupeis. A palavra está dizendo aqui, não se preocupe quando essas coisas acontecerem. Não se preocupe, exultai.
Alegrai-vos. Alegrai-vos. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, alegra-te. Alegrai-vos. Quando nós vemos aqui o quadro anterior, nós vemos aqui fomes, guerras, pestes, conflitos, epidemias, como nós falamos, terremotos, perseguições, pestes, coisas até de arrepiar e para nos fazer desanimar, para nos fazer parar, coisas que nos fazem ficar preocupados. Não se preocupe, amém? Não se preocupe com essas coisas, exultai, levantai as vossas cabeças. Aqui Jesus está dizendo: levantai as vossas cabeças, erguei as vossas cabeças. Essa é a postura do cristão diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma dificuldade. Diante de um problema, o cristão ele não abaixa a sua cabeça, ele não se entrega, ele não se dá por derrotado, amém? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Maior é o Espírito Santo que habita em mim do que o inimigo que está tentando contra mim. Diga glória a Deus. Eu sou mais que vencedor, amém? Nós somos mais que vencedores. Então, por que eu vou me desanimar? Por que eu vou parar no meio do caminho? Não, eu vou me rejubilar, eu vou me encher de alegria, vou me regozijar, aleluia, aleluia. Mas não é apenas uma exultação expressada pela fé, não, eu vou erguer a minha cabeça, eu vou olhar para o céu. Diga glória a Deus. Erga a tua cabeça, veja o que Deus está fazendo na tua vida, olhe para trás, veja o que Deus já fez na tua vida. Você acha que essa obra parou? Você acha que Deus não tem um projeto muito maior para você? Amém? Porque às vezes os problemas da crise, eles impedem que nós vejamos, impedem que nós vemos a glória de Deus. Quando o povo de Israel entrava na terra prometida, quando eles voltaram ali, os espias voltaram apavorados: há gigantes, não podemos, não vamos conseguir. Mas havia duas pessoas. Sempre vai haver um remanescente. Sempre vai haver um remanescente. Sempre vão haver um Josué e um Caleb. Amém? Sempre vai haver um povo que não vai se render, que não vai se entregar. Sempre vai haver um povo para trazer um testemunho poderoso. Olha, o Deus no qual nós servimos nos deu vitória no passado contra os egípcios. Ele também vai nos dar vitória agora contra esses gigantes que se levantam contra nós. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Já falei isso aqui. Deus não mudou e não mudará. Sabe quem muda? Eu é que mudo, você é que muda. O nosso coração é que muda. A nossa fé é que se deixa abater. Porventura, nos últimos dias haverá fé na terra, diz a palavra do Senhor. O problema, sabe qual é? O problema não é a presença dos inimigos, eu falo sempre aqui. O problema é a ausência de Deus na vida das pessoas. O problema é a ausência de Deus. O problema é a falta de convicção. O problema é a falta de autoridade. O problema é a falta de entusiasmo. Querido, querida, nós temos que contagiar. Nós fomos chamados para contagiar. Aleluia, amém? Você foi chamado para contagiar. E aí, você vai ficar com essa cara de maracujá de gaveta, de limão azedo, aquele sem caldo nenhum. Pelo menos tem um caldinho no limão. Agora tem gente que fica com cara de limão azedo e não tem nem caldo. Já viu aquele limão duro que você espreme, não sai caldo? Meu irmão, não, Deus tem mais para você. Diga glória a Deus por isso. Não fique aí macambujo, não fique triste, não fique desanimado. Levanta a tua cabeça, erga. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, não vos preocupeis, exultai. Exultai, erguei-vos, postura de anjo, postura de vencedor. Eu não vou me entregar, eu não vou me render, eu vou prosseguir. Eu sei que Deus vai me dar a vitória, eu sei que a minha bênção está chegando, eu sei, não consegui até agora, mas eu continuo perseverando. Sabe para quem é a vitória? Para aqueles que perseveram até o fim. A vitória não é para aqueles que desanimam e param a beira do caminho. Esses vão sucumbir na fé, esses vão parar, esses vão desanimar, esses vão ser vencidos pelo inimigo. Mas para nós não, aleluia. Para nós não, diga para mim não. Para mim não, eu ergo a minha cabeça e olho para o céu. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. Aleluia. Erguei as vossas cabeças. Eu gosto muito do salmo que eu li lá na Praça das Águas na semana passada, no Salmo 24, que diz assim: é esta a
a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus, ó Deus de Jacó. Querido, querida, nós somos essa geração. Nós somos a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós somos a geração que confia no Deus de Jacó. Nós somos especiais. Eu lembro de um cântico que eu cantava há muito tempo atrás, quando eu me converti. Suécio Damasceno, olha como é que eu lembrei até desse nome. Eu sei que sou especial para Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sei que eu sou especial para Deus. Nós somos essa geração, a geração que busca. Ele te ama do jeito que você é. Não é para você continuar como você é, para você melhorar um pouco, amém? É para você mostrar a nobreza que há em você. Você é um ser nobre, não é para continuar na mesmice. Não, é para melhorar a cada dia. Mas Deus te ama como você é. E eu também te amo como você é. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: eu te amo no amor de Jesus. Vai ficar bonito você falando isso, no amor de Jesus, não tem problema. Amém? É fácil falar isso, né, Maurício, para a esposa, né? Não olha assim. Aleluia. Nós somos especiais para Deus. Nós somos essa geração daqueles que buscam a face do Senhor, o Deus de Jacó. E aqui no versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, ou portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Sabe o que precisa entrar o Rei da Glória? Ele precisa de entrar, ele precisa de ocupar o seu espaço no trono do nosso coração. Ele tem que entrar na nossa vida, tem que entrar. Nós temos que deixar ele entrar, nós temos que parar de agir e tentar resolver os problemas com a nossa força, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. Nós temos que deixar entrar o Rei da Glória. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é, diga comigo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Rei da Glória. Deixa entrar o Rei da Glória. Entra, deixa ele entrar no teu problema, deixa ele entrar na tua dificuldade, deixa ele entrar no teu corpo, deixa ele tocar nas enfermidades da alma, do coração, da tua mente, essa fortaleza mental. Deixa ele entrar na tua casa, deixa ele entrar na tua família, deixa ele entrar. Abre a porta, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, se alguém com ele e ele comigo, deixa ele entrar na tua vida. Aleluia. Agora, se eu me colocar numa posição de derrota, Deus não me fez por cauda, Deus me fez por cabeça. Você não é cauda, você é cabeça, querido. Não é para você ficar numa posição de derrota. É tempo de Deus na tua vida. Eis que os campos já branquejam para a ceifa. Já está chegando o momento da nossa redenção, como diz aqui. Já está chegando o momento da nossa redenção. E o que eu tenho feito, o que nós temos feito? Será que nós temos cumprido verdadeiramente o nosso chamado? Será que nós temos cumprido e feito a vontade de Deus pela qual o Senhor nos chamou? Será que nós temos agradado ao nosso Deus com a nossa medíocre vida, muitas vezes? Com os nossos pensamentos tacanhos? Com a nossa posição, muitas vezes? Será que nós temos verdadeiramente adorado? Ou será que nós poderíamos fazer muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo? Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos constrange mesmo, o amor de Deus nos constrange. Fica descansado que Deus te ama, amém? Diga: Deus me ama, ainda bem por isso. As misericórdias do Senhor são a causa pelas quais nós não somos consumidos. 1:9 diz assim, vou ler a partir do versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho. Aleluia. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus que nos salvou
a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito de graça, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Veja, esse versículo é tremendo, poderoso, que nos revela que o nosso chamado, ele já nos foi dado antes de todas as coisas, antes de tudo existir. Deus já tinha feito esse convite para você. Olha como você é importante. E tem gente dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas um vermezinho de Jacó. Não, você é um ser especial. Ele te chamou, preparou tudo antes dos séculos, antes da criação de todas as coisas. Deus já tinha um projeto para você, Deus já tinha um plano para você. E se Deus traçou um plano para você naquele tempo, você acha que é para você hoje sucumbir em qualquer probleminha que se levante? É para você desanimar e fazer vencido em qualquer situação que se levante contra você? Querido, querida, levanta a tua cabeça, ergue os teus olhos para o céu, aleluia, põe-te de pé e caminha e cumpre o teu propósito pelo qual o Senhor te chamou aqui na terra. Tem gente parando por qualquer coisa, tem gente desanimando por qualquer coisa, tem gente fazendo beicinho por qualquer coisa. Querido, querida, quando os mártires, aprenda o que eu vou te dizer, se você quiser saber, vem na escola, no estudo da igreja aqui às segundas-feiras. Os mártires, quando iam para a execução, eles iam de cabeça erguida, eles iam com postura de cristãos vencedores, eles não iam cabisbaixos, tristes ou chorando, não, eles iam confiantes. Os mártires, e não foram um, nem dois, nem três, foram milhares e milhares que foram martirizados, que foram mortos. E hoje as pessoas fazem beicinho, que não querem pagar o preço de servir a Deus, não aceitam um aconselhamento, não aceitam uma correção, não aceitam um puxão de orelha, não aceitam sequer um não. Tudo tem que ser sim. Sabe qual é a culpa? A culpa dos pais que dizem sim para tudo. Não! Os pais têm que ser ouvir em casa, os filhos têm que ouvir em casa alguns nãos. Se a gente não disser muitas vezes uns nãos para os nossos filhos, que vai ser quando eles receberem os nãos do mundo aí fora, as dificuldades do mundo aí fora. Querido, postura, precisamos de ter uma nova postura para cumprir o chamado que o Senhor, um chamado especial, aleluia, aleluia, que nos salvou. As pessoas hoje perderam a direção, o foco. Querido, servir a Deus, estar na igreja, não é para os nossos deleites, não é para que nós consigamos aqui, não, eu vou para a igreja porque eu estou tão mal hoje, eu vou lá para lá porque eu saio diferente, eu saio bem. Não é essa a ideia, não é esse o foco. Você não vem à igreja para ficar bem, você vem à igreja para fazer o bem. A consequência de você vir adorar ao Senhor, de adorá-lo, de alimentar-se da palavra, a consequência natural é você sair bem, porque é o Espírito Santo que atua, que trabalha, que renova, que fortalece, que enche os nossos corações, que alegra as nossas vidas. A palavra que nos traz uma esperança, que nos dá direção, a palavra que fala ao nosso coração, que nos entusiasma. Agora as pessoas não vêm para a igreja, não vão para a igreja porque eu vou lá ser curado. Querido, ser curado, ser curada, é porque houve uma promessa na tua vida que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então a promessa do
cair e se render, se humilhar e dizer: Senhor, como eu te amo, Senhor, por tudo que tu fizeste na minha vida e por tudo que tu tens preparado para mim na eternidade. Eu vou viver nos céus, é para lá que eu vou estar na tua presença, é para lá, Senhor, que tu estás me levando, me direcionando, me encaminhando, é para viver diante de ti toda a minha eternidade. Esse é o propósito. O que eu tenho a ver agora com pregadores que ensinam: venha para cá porque vai ser tudo mar de rosas? Não vai nada, irmão, não vai ser mar de rosas, não, pelo contrário. Quero te desanimar, não, vou te dizer uma coisa. Josimar? É Josimar? Josimar? Jocely? Fala o nome direito dele. Jocely, vou te dizer uma coisa. Até então você estava no mundo, agora você está em Cristo. Vou te dizer, não vai ser fácil, não, meu irmão. Vai ser difícil. Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Antes você estava vivendo uma vida miserável. Amém? Agora não. O inimigo não te perseguia, o inimigo não te atingia, porque já tinha te atingido uma vez. Você já vivia uma vida assim. Não sei como era a tua vida. Pode ser que você fosse até feliz em algumas áreas da tua vida, espero que tenha sido, amém? Só que eu quero te dizer uma coisa: podem vir perseguições a partir de agora, mas quem vai pelejar não vai ser mais você. Antes você pelejava com o teu braço, agora quem vai pelejar é o Senhor da glória, amém? É o Senhor dos exércitos, é Ele que vai pelejar por você. Essa é a grande vantagem, porque hoje nós não temos que pelejar. Antes nós lutávamos, antes nós pelejávamos, agora nós descansamos. Amém? Amém? Porque Ele nos dá, enquanto nós dormimos, é uma promessa que Ele dá aos seus enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. O Senhor nos acrescenta. Diga glória a Deus por isso. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor por essa promessa da tua vida. Diga glória a Deus. É Ele que vai estar contigo, Josimar. É Ele que vai adiante de ti, que vai abrir caminhos, que vai romper barreiras. É Ele. Virão lutas, virão dificuldades, vão vir mesmo. Vão vir mesmo. Não é fácil servir o Evangelho, não é fácil, mas é bom demais, aleluia. Por isso nós somos loucos por Jesus. É bom demais. É bom você estar na presença de Deus. É você contar com Ele lá na tua casa quando ninguém te procura, quando você está na maior crise, você está na maior fossa e de repente você olha para o céu e diz: Senhor, eu estou sozinho aqui, mas a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Senhor, estou aqui, clamo a ti nessa hora, levanto as minhas mãos a ti, responde-me, Senhor, consola meu coração, restaura a minha vida, fortalece meu ser. Tu és a minha companhia, Senhor, tu és o meu bem maior e não há outro além de ti, Senhor. E de repente você manda um embracel e o Senhor responde a você, aleluia. O Senhor atende a você, inclina os teus ouvidos, estende as suas mãos, ouve o teu clamor, consola o teu coração, renova as tuas forças, fortalece o teu ser, aleluia, te cura, te liberta, te salva, te alegra, faz todas as coisas, aleluia. Essa é a grande alegria. Mas eu vou servir a Deus só por isso? Não, eu vou servir a Deus porque o Senhor tem me livrado do mal. Vou servir a Deus porque Ele tem feito grandes coisas. Eu vou servir a Deus, sabe por quê? Porque mesmo sem eu ser merecedor daquilo que Ele tem para mim, Ele ainda se lembrou de mim e me chamou e me atraiu com laços de amor para a sua presença, para viver diante dEle e para glorificar o seu nome e me chamar de príncipe, me chamar de sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva dEle, aleluia. Eu vou servir a Ele por isso. Amém, igreja? Levantai as vossas cabeças. Ele nos chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não pelo que nós fazemos ou fizemos, mas segundo o seu próprio propósito. Oh glória, eu sinto a glória de Deus muito forte aqui nesse lugar. É segundo o seu propósito, querido. Não é segundo a minha obra ou ser bonzinho. Eu sou tão bonzinho, ajuda todo mundo, respeita todo mundo. Isso é obrigação tua, camarada.
Você tem que respeitar todo mundo, você tem que honrar todo mundo, tem que honrar o pai, a mãe, os amigos, o pastor, amém? Os teus patrões, os teus senhores, os teus líderes espirituais, tem que honrar mesmo, orar por eles. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus, amém? Nos chamou uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Propósito e graça. E graça. Quando nós estamos aqui orando por alguém ou pregando, não é porque nós temos um conhecimento de alguma coisa, é pela graça. É pela graça que as pessoas são curadas. Pelo favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor derrama da sua graça. Eu sou merecedor de quê? Mas o Senhor derrama da sua graça. Quando nós falamos de graça, nós falamos de um presente de Deus para as nossas vidas. Quando nós atuamos com unção. A unção de Deus é Deus nos usando em prol de alguma coisa segundo o seu propósito. Mas quando nós falamos da glória, é o próprio Deus que desce sobre nossas vidas e derrama da sua presença a sua Shekinah. Os milagres acontecem de várias maneiras. Podem acontecer pela graça, através de uma vida da unção de Deus, como pode acontecer através da sua glória, a sua Shekinah, a sua presença. E quando Ele derrama da sua glória, é uma coisa muito pessoal. De repente, nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, e você aí no teu lugar pede a glória. É Deus atuando na tua vida diretamente. Senhor, dá-me da tua glória, derrama da tua glória, derrama da tua glória, tua glória, tua glória. E Deus desce, porque Deus não resiste um coração contrito, quebrantado, a este não desprezará o Senhor. Quando você pede a glória, Deus derrama a glória. Quanto mais glória você pede, mais glória Ele derrama sobre a tua vida. Senhor, eu não sou merecedor da tua glória, mas Pai, me limpa o coração, perdoa os meus pecados e derrama de uma glória poderosa, sobrenatural. Vem a própria presença de Deus. A presença de Deus é muito mais do que a gente pensa. Quando a gente fala da presença de Deus, é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais sublime. O problema, sabe qual é? É que nem todo mundo olha, nem todo mundo consegue entrar na presença. No Santo dos Santos, o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso à presença do Pai, mas infelizmente nem todo mundo consegue entrar na presença. Não é que haja obstáculos ou barreiras, mas é porque as pessoas estão tão presas às coisas dessa terra que não conseguem se desligar das coisas daqui da terra totalmente para entrar na presença da glória. Nem todos estão preparados para entrar na presença da glória. Mas Deus prepara, mas o que impede mais é que as pessoas não se desligam. Estão conectadas a muito conectadas, muito ligadas às coisas da terra. A pessoa vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, ele entra num propósito de oração e de repente você pode observar, quando você põe os teus joelhos para orar no chão, você começa a orar e a buscar o Senhor e de repente o teu pensamento vaga e de repente você lembra da tua conta de luz que tem que pagar, lembra do teu patrão que te falou isso, lembra de um problema, de uma dificuldade, alguém, alguma coisa, a tua cabeça vaga. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem se desconectar dos problemas, das crises e das lutas. Não. O momento de entrar na presença do Senhor é o momento de você se desconectar de todas as coisas daqui da terra. Por isso Paulo disse: buscar as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque as pessoas estão muito presas. Eu sempre digo aqui, meu irmão, sai do chão. Momento de estar na casa do Senhor, momento de sair do chão, sai da terra, entra num plano mais elevado, a presença da glória, amém? Um plano mais elevado, deixa o teu coração deixa fluir. Por que muitas pessoas não são batizadas no Espírito Santo? Por que muitas pessoas entram e saem da igreja da mesma maneira? Ah, mas se eu não entrar na igreja, se eu não sentir a presença da glória, querido, querida, eu fico decepcionado, não com Deus, mas comigo. Porque não é culpa de Deus se eu não sentir a presença, é minha culpa, porque eu sou com o coração endurecido, embrutecido. Não é Deus, não é o Israel que cantou essa noite, não, sou eu, o problema sou eu.
o meu problema está nessa preocupação, o meu problema está nessa ansiedade, o meu problema está nesta raiz de amargura, o meu problema está no meu coração endurecido. Qual é o meu problema? Tenho que detectar, tenho que ser sensível o suficiente, pedir ao Espírito Santo me mostra qual é o problema. Por que eu não te senti nessa noite? Por que eu busquei a tua face e não te encontrei? Por que eu estou acordando de madrugada e não estou conseguindo levantar da minha cama para buscar a tua face? Por que, Senhor, que eu não estou conseguindo ler a tua palavra durante 5 ou 10 minutos? Por que no meio do culto, de repente eu começo a cochilar? Por que está acontecendo isso comigo? Aonde está o problema? Por quê? Por quê? Aí Deus vai te mostrar. Porque Romanos 8,16 diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Ele testifica com o nosso Espírito. Ele vai te mostrar, meu filho, abre teus olhos, eu estou aqui, mas tem essa área da tua vida que você precisa deixar eu trabalhar. Tem tantas coisas em mim que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas não vale a pena Deus dizer, Senhor, tu conheces as minhas debilidades. Eu tenho que confessar as minhas debilidades. Há tantas coisas em mim que precisam de ser melhoradas. Falo sempre isso. Porque às vezes a pessoa olha assim, pastor, eu sou um homem. Sim, eu sou um homem, mas eu estou em processo de perfeição. A questão é a seguinte, eu me deixo aperfeiçoar. A questão é a seguinte, eu reconheço os meus erros. A questão, sabe qual é? É eu não ser orgulhoso. A questão, sabe qual é também? É eu não deixar a vaidade entrar no meu coração. É não ficar deslumbrado com as coisas que Deus nos dá. Sabe qual é o problema? Que às vezes Deus levanta um homem, levanta uma mulher e a pessoa fica deslumbrada. Deus às vezes concede a pessoa chegar a um nível mais elevado, tanto espiritual como material, financeiro, e de repente a pessoa se ensoberbece. Não, eu aprendi que quanto mais a árvore dá frutos, mais os galhos elas se abaixam. Quanto mais a árvore frutifica, querido, querida, isso é maturidade. Isso aí não é espiritualidade, isso é maturidade. Não tem nada a ver com espiritualidade. Porque eu não sou, não, ninguém é santão aqui na terra. O próprio Jesus disse, chamaram-lhe de bom mestre, e ele disse, bom mestre é o Senhor, o próprio Senhor Jesus disse, Deus é o bom mestre. Só que ele era um rabi, verdadeiro mestre dos mestres. É Jesus, não era, ele é. Espiritualidade é você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida e você crescer com maturidade. Porque espiritualidade sem maturidade é apenas religiosidade. Muita gente religiosa, muita gente passando por você, mas eu quero ver onde é que estão os bons samaritanos do século 21. Onde é que estão os bons samaritanos? Amém? Levanta a tua cabeça, exulta, cumpre o teu propósito, faz a vontade de Deus, deixa Deus usar você, deixa Deus trabalhar na tua vida, no teu coração, deixa Deus renovar você. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vou deixar o final da mensagem para a semana que vem. Amém? Põe a mão no teu coração e diga, Senhor, age na minha vida. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
É o desejo do meu coração. Aline. Os inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, fecha teus olhos nesse momento. Quando começarem a ver essas coisas, exultai, alegrai-vos, levantai as vossas cabeças. Santo Espírito és, vem, diga, vem inundar este, Senhor, vem inundar este